Valores éticos, Aires Almeida, Desidério Muros. A noção central para a ética, que está sempre em discussão, ao fim e ao cabo, é a noção do bem, da ação correta. Não é? O que é o bem? Não é? E a questão, digamos assim, mais recorrente é o que devo fazer. A questão, como Kant apresentou tradicionalmente, o que devo. Há 4 questões fundamentais e uma delas é o que devo fazer. E, portanto, a ética procura responder a esta questão. Bom, nós pensamos, à partida, que nós devemos fazer aquilo que é bom, não é? Depois temos aqui outra discussão. Mas o que é bom? O que é o bem? Portanto, temos aqui 2 discussões, digamos, que se cruzam entre si. Mas o Desidério talvez... O bem não é o que faz melhor a muitas pessoas? Há diferentes concepções do bem. Por exemplo, os epicuristas achavam que o bem é o prazer. O bem é aquilo que nos torna felizes e a felicidade consiste no prazer. Esta é uma concepção do bem hedonista, ou hedonística. Bom, mas há outras concepções do bem. Por exemplo, se a coisa que nós, o fim último de todos, a nossa última aspiração, aquilo que nós desejaríamos acima de tudo, se for a felicidade, e se isso da felicidade consistir no prazer, nós podemos pensar, bom, então se houvesse uma máquina, isto é uma experiência que nós apresentamos aí, uma experiência mental apresentada por um filósofo, Robert Nozick, se houvesse uma máquina sofisticada ao qual nos pudéssemos ligar e nos desse todas as experiências de prazer que quiséssemos, contínuas, tanto as superficiais como profundas, se houvesse uma máquina assim, e se nos dissessem assim, olha, dado que para ti tudo o que tem, o que faz feliz, não é? O fim último é a felicidade, e a felicidade consiste no prazer, se te ligares a essa máquina, e se eu te propuser ligar-te a essa máquina, e tu esqueces tudo o resto e ficas permanentemente ligado a essa máquina, será que é uma pergunta que eu faço também às pessoas. As pessoas desejam ligar-se a uma máquina de prazer? É uma maneira de responder a quem defende que o bem consiste no prazer. Mas há muitas outras concepções do bem, não é? Mas eu passo para o Desidério. Há uma observação de Aristóteles que é curiosa e que nós voltamos a vê-la quase 24 séculos depois, do século XIX, em John Stuart Mill. Que é a ideia de que parece-nos óbvio, pura e simplesmente todos nós, aquilo que nós mais queremos, o nosso valor prioritário é a felicidade. Seja a nossa felicidade apenas, seja, quando nós somos um pouquinho menos egocêntricos, a felicidade dos nossos semelhantes. De maneira que o Aristóteles faz um comentário curioso, que é, bom, nesse caso parece que a nossa investigação ética é muito simples. Afinal, todos nós concordamos que o valor fundamental, o valor último, digamos assim, é a felicidade. Só que depois ele comenta, pois, só que o problema é que nós não sabemos o que é que nos faz felizes. E a grande parte da investigação em ética vai então ser tentar descobrir o que nos faz felizes. Ora, eu gostava de introduzir aqui um elemento que penso que será interessante para os leitores, para os ouvintes, tal como introduzimos também no livro e porque pensamos que é interessante para o leitor, que é o seguinte. Nós temos hoje em dia uma concepção da ética que está muito ligada, digamos, a obrigações, muitas vezes até desagradáveis. Nós associamos muitas vezes a ética a algo como prescrições religiosas mais ou menos arbitrárias que contrariam, digamos, aquilo que nos poderia fazer felizes. E nós no livro discutimos um pouco, depois de termos apresentado um pouco as concepções de ética de John Stuart Mill e de Kant, depois discutimos um pouco Aristóteles, o que é curioso, porque Aristóteles vem muito antes, não é? Mas porquê? Porque realmente a concepção de ética que nós temos, que herdámos em grande parte no século XX e no século XXI, é uma concepção de ética em que a ética é vista em grande parte como um conjunto de proibições. E nós, no final da parte da ética do livro, procuramos apresentar uma concepção muito mais alargada da ética, em que a ética responde muito mais à pergunta que a Ana Paula estava a fazer há pouco, que é o que é que valorizamos, porque é que valorizamos, o que é que devemos valorizar, o que é uma melhor ideia valorizar. Portanto, a ética, deste ponto de vista, é muito mais entendida como um guia da vida boa, o que inclui os nossos deveres e as nossas obrigações para com os nossos semelhantes e até para connosco mesmos. Mas isso é apenas uma pequena parte. A questão geral da ética é, de facto, uma reflexão sobre
as nossas valorizações, para sabermos hierarquizar as nossas valorizações e para sabermos se aquilo que mais valorizamos realmente é uma boa ideia valorizá-lo tanto, ou se pelo contrário há outra coisa que nós valorizamos menos e que devemos valorizar mais, porque ao refletir sobre as nossas valorizações, nós podemos descobrir que aquilo que nós mais valorizamos não é aquilo que seria uma boa ideia para nós próprios valorizar mais. Portanto, a questão da ética, dos valores fundamentais da ética, torna-se mais interessante, do meu ponto de vista, quando olhamos para uma ética de um ponto de vista mais alargado. Quero terminar só com uma imagem, que é uma imagem que nós temos no livro. Do ponto de vista das éticas que são mais comuns e que as pessoas hoje em dia mais associam à filosofia, que em grande parte é a ética utilitarista de John Stuart Mill e a ética deontologista, cuja matriz principal é a matriz de Kant, as pessoas têm uma concepção da ética em que, se nós naufragássemos e ficássemos na situação do Robinson Crusoe, como nós dizemos no livro, são éticas que são em grande parte irrelevantes nessa situação, porque são éticas que têm muito mais a ver, quase exclusivamente, com as nossas obrigações e deveres para com os nossos semelhantes. Acontece que uma concepção mais alargada de ética, uma concepção aristotélica, em que a ética tem diretamente a ver com todas as nossas valorizações e as nossas escolhas, nessa concepção de ética, estar sozinho numa ilha deserta, a ética continua a ser importante nessa situação, porque nós, nessa situação, vamos ter a mesma de fazer escolhas e de pensar sobre as nossas escolhas e de pensar sobre aquilo que mais valorizamos ou aquilo que menos valorizamos. Então, nós procuramos dar essa visão mais abrangente no livro. Eu posso acrescentar alguma coisa também em relação a isso que disse o Desidério. Acerca desta noção da ética como um conjunto de obrigações e de proibições, muitas vezes, que está também relacionada com uma ética de matriz divina, digamos assim, dos mandamentos divinos. Nós, se formos ver, por exemplo, os 10 mandamentos, não matarás, farás isto, não farás aquilo, honrarás pai e mãe, etc. Nós o que temos aí são ordens, mandamentos, como diz, e proibições. E nós podemos pensar assim. Imagine-se que eu cumpro os 10 mandamentos todos. Levarei eu uma vida ética num sentido mais pleno do termo? Eu posso, de facto, nunca matar, nunca mentir, nunca roubar e a minha vida ser, mesmo assim, eticamente insatisfatória, bastante pobre.